Olá, meus queridos amigos e amigas, bem-vindos ao canal Águia Bravo mais uma vez. Bem-vindos àqueles que são novos aqui, que estão passando por aqui para conhecer o trabalho do canal, e também por aqueles que estão sempre comigo fazendo comentários maravilhosos. Muito obrigado também por aqueles que estão sempre aqui no canal para dar o seu apoio, o seu like, seu comentário, que é muito valioso para as pessoas que passam por aqui e assistem. O meu nome é Dilce Brava, sou mentora, coach e consultora na área de desenvolvimento humano, e esse canal tem o propósito de ajudar você com algumas informações que podem fazer diferença em alguns momentos da sua vida. E também isso pode servir de suporte para os seus momentos difíceis, onde você se sente um pouco perdido, um pouco desajustado diante dos momentos que a vida apresenta. Ok, então eu já peço a sua inscrição, o seu like, o seu maravilhoso comentário que você tem a acrescentar nas dicas e nos passos que eu for deixar aqui. Então vamos lá, vamos ao trabalho de hoje. Então o assunto hoje é sobre rejeição. Como lidar com rejeição? Quem de nós nunca foi rejeitado? Isso é algo que acontece com todos nós, todas as pessoas se sentem assim, desde o menor até a pessoa mais experiente, mais avançada em idade, sente ou sentiu rejeição. Rejeição, ela pode doer mais do que uma queda física, por exemplo. A rejeição, ela vem por causa de palavras inapropriadas, por causa de ações de outras pessoas que demonstram rejeição, exclusão, coisas desse tipo. A rejeição também nos faz sentir que nós não somos bons o suficiente. Por mais que nós façamos, parece que nunca estamos fazendo o suficiente. Por exemplo, a rejeição tem algumas características que ocorrem com mais frequência em certos lugares. Por exemplo, rejeição no trabalho pelos colegas, rejeição pelo chefe em relação à falta de reconhecimento, rejeição na família, rejeição no casamento pelo marido, rejeição por aquele namorado que sumiu depois de ter dito para você, ou pelo menos demonstrado que estava gostando de conhecer você e de repente ele some. Amigos também que nos rejeitam com comentários inapropriados ou com atitudes ou palavras que eventualmente acontecem. Rejeição, inclusive na sociedade, por preconceitos ou coisas desse tipo, por crenças religiosas, por aparência física, por situação econômica. Então a lista é enorme dos motivos pelos quais nós podemos sofrer rejeição. É por isso que eu falei antes que todos nós, em algum momento, já sentimos ou sentimos com muita frequência ou ainda iremos sentir a tal da rejeição, que é bem dolorida. O que nós costumamos fazer em relação a esses sentimentos negativos de rejeição e o que não é muito saudável, o que realmente é um pouco prejudicial, é que muitas vezes as pessoas tendem a criar um sentimento fake internamente, ou seja, fingir que está gostando, fingir algo que fingir algo que a outra pessoa, o outro lado espera que você faça, mas que é totalmente contra os seus princípios, os seus valores, contra a sua capacidade de fazer aquilo lá, mas você faz para agradar, para não ser rejeitado. Então isso é uma coisa muito ruim, uma pessoa se colocar neste patamar. Mas também precisamos entender que muitas vezes as pessoas nos rejeitam por nada. E isso pode ocorrer em função da história deles, porque eles não estão num bom momento, podem estar passando por depressão ou outras coisas, ansiedades na vida, preocupações. Não é que todo mundo que nos rejeita são pessoas ruins, são pessoas negativas, que devem ser afastadas do nosso contexto. Às vezes elas são pessoas ótimas, mas que naquele momento elas realmente também estão passando por momentos muito difíceis, onde elas estão lutando para passar por cima dos seus próprios problemas e não conseguem interagir muito bem
né, continuamente. A questão é, se você der permissão para que essas ações de outras pessoas, para que as palavras inapropriadas de outras pessoas te machuquem, na verdade somos nós mesmos que permitimos ou não nos entristecermos por causa da rejeição de outra pessoa. Porque essa rejeição ela pode ser levada na brincadeira, essa rejeição pode ser diminuída ou simplesmente pensar, mais uma rejeiçãozinha e tal, não tá num dia bom, qualquer coisa, você não aumenta muito a importância daquela rejeição ou daquela falta de atitude apropriada naquele momento. Ou então a pessoa às vezes erradamente vai aumentar aquele episódio, aquele fato, aquele momento ali em algo muito grande e difícil. Não só momentos, né, mas às vezes um convívio de rejeição também vai dando um aumento muito maior do que ele deveria ser. Então, muitas vezes essas pessoas vão tentar esquecer dessas rejeições na sua vida usando drogas, se sedando através de bebida alcoólica, ou fazendo vários tipos de coisas que a pessoa mesmo vai se prejudicar. Isso realmente é uma situação que nós devemos evitar em caso de rejeição. Não nos prejudicarmos em função da rejeição de outras pessoas. Isso é fundamental, muito importante mesmo. Outro aspecto importante que você deve considerar é que se você está passando por problemas depressivos, de ansiedade crônica, coisas desse tipo, isso vai fazer com que você se torne muito mais sensível à rejeição. Se você se encontra numa situação em que você remoe a culpa, a tristeza, a raiva com muita frequência, e também pode levar você ao caos. Nessas duas situações é altamente recomendável que você procure ajuda profissional para resolver essas questões e se fortalecer e seguir adiante de uma maneira bem mais leve, bem melhor. Bom, vamos então às dicas, que são 7 que eu vou falar nesse vídeo. É óbvio que existem muitas coisas a mais que podem ser feitas, porém eu vou deixar aqui 7 básicas que são importantes, que já podem te ajudar um pouco nessa questão de como lidar com a rejeição. A primeira delas está relacionada em você saber quem você é na vida, o que você representa. Se for totalmente negativa e você pensar, não sou nada, eu sou um fracasso, muitas vezes isso acontece mais do que o aspecto positivo, ainda mais que se você está sendo muito rejeitado, e talvez por isso você parou nesse vídeo para ver, então provavelmente é algo que precisa ser revisto. Quem você é na vida. Se a resposta é muito negativa, porque tem alguma coisa muito errada acontecendo com você. Precisa modificar isso. Porque você escutou tanto coisas, comentários negativos, rejeição e coisas assim de muito tempo, que você começou a acreditar que você é um fracasso, que você é um perdedor, o que não é verdade. Então, precisa ser trabalhado de novo dentro de você mesmo, quem você é na vida e quem você quer ser na vida. A importância que você tem, o que você já é dentro de você. E o que você busca, o que você pode alcançar, independente de qualquer coisa. Isso é uma decisão exclusivamente sua, individual sua, porque você sabe aonde você quer chegar, o que é importante para você. Você sofre rejeição, outro aspecto importante, que é o número 2, o que você pode tirar da experiência de rejeição. Então, nós temos vários casos por aí que aparecem na mídia, na televisão, que ilustram isso, de pessoas que, através da rejeição, transformaram a sua vida em algo maravilhoso, em algo da televisão. O grande comediante mundial tem uma vida realmente muito complicada na época da sua juventude, onde ele sofria bullying, zombarias com muita frequência, e as zombarias eram relacionadas à aparência física dele, à timidez, e principalmente porque ele era gago, ele não conseguia fazer. Ao invés de se deprimir em função disso, que poderia ter sido uma escolha
dramática, ruim na vida dele, ele escolheu em usar uma pessoa muito talentosa e ele mesmo criava os seus episódios que aparecem aí, que provavelmente muitos de vocês já conhecem, e se tornou um grande nome na comédia mundial e conquistou vários países em função de apresentar aquela forma simples do dia a dia que todas as pessoas se identificavam. Então isso é um exemplo, um dos muitos exemplos que existem de como você pode transformar a sua experiência de rejeição, seja ela qual for, através na escola. Eu tive muitos problemas de rejeição na minha adolescência e que eu também tive que tirar um grande proveito dessas experiências para me tornar uma líder na escola. E eu era uma menina muito tímida e eu sofria muito bullying na escola em função da minha situação econômica e da situação econômica da minha família, porque eu não tinha roupas legais, roupas de marca, caras para usar como a maioria dos meus colegas tinham. Então, na hora do intervalo, ninguém queria ficar comigo passeando, porque existia uma prática ali, um hábito de quando as pessoas chegavam, largavam os seus livros e iam dar uma passeadinha aí pelo jardim, pelas quadras de esporte, juntos conversando em duplas ou em grupos. Eu era aquela que sempre sobrava e ficava sozinha. Porém, então é óbvio que naquele ano foi o único ano da minha vida que eu repeti de ano na escola, que foi algo muito assustador para mim. Mas com algum encorajamento da minha mãe querida, que é a minha melhor amiga, diga-se de passagem, ela disse: você vai voltar e vai continuar indo para a escola, porque eu queria desistir por um momento. Aquilo era muito forte para uma menina, adolescente. Então eu não desisti. E aí, quando eu repeti de ano, o ano inteiro, tudo outra vez, por causa daquelas zombarias todas, porque me proibiam de fazer perguntas para o professor, me proibiam, me ameaçavam, inclusive dentro da sala de aula, atrás de mim, ao lado, mandavam eu calar a boca, literalmente isso, né? Então eu sofri muita rejeição, mas eu transformei no ano seguinte aquilo tudo em algo que foi exatamente o oposto. No primeiro dia de aula do ano seguinte, eu fiquei perto da porta e falei oi para cada um dos colegas que entravam na sala de aula, que eram colegas novos e que ninguém se conhecia muito, e eu resolvi naquele ano que eu seria amiga e uma boa colega de cada um deles e que eu não queria mais sofrer rejeição e tampouco eu não queria que ninguém naquela turma fosse rejeitado. E este, então, era o meu perfil daquele momento em diante. Me tornei uma menina bastante estudiosa, sentava perto da classe do professor para fazer bastante perguntas, tantas quantas eu quisesse e que tivesse dúvidas, e ao mesmo tempo procurava ser amorosa e carinhosa com todos naquele grupo. Então, como resultado disso, todos os anos consecutivamente, invariavelmente eu me tornava líder de classe, até que eu me tornei líder do Grêmio Estudantil da escola inteira nos últimos anos de escola. Então essa é uma trajetória de sucesso para um adolescente rejeitado como eu fui. Então eu sei que se você está sendo rejeitado, é imperativo que você busque transformar isso. Pense sobre o que você pode e deve fazer e transforme isso em algo diferente. Não permita com que atitudes de rejeição façam você descer, mas você precisa subir com você mesmo, com o seu próprio, com a sua própria ancoragem pessoal, com a sua própria capacidade de decidir que aquilo de decidir que você vai mudar aquela história, e não são as outras pessoas que vão fazer isso, depreciando você, agredindo você. Isso não é algo que o ser humano deve fazer com o outro, mas infelizmente existem muitas pessoas inseguras na vida e cheias de problemas que acham que vão aumentar o seu valor quando depreciam os outros. Só que isso é uma grande mentira, um fake universal. As pessoas que também, esse é o terceiro passo, aprenda a não depender tanto da opinião de outras pessoas.
É claro que muitas vezes eu vejo gente fazendo assim: ah, eu não escuto mais ninguém, eu vou fazer o que eu quero, certo? Então, eu diria para fazer uma leve mudança aí. Se você quiser ter um pouco mais de sucesso, você poderia, antes de mais nada, sempre fazer aquela pergunta, no momento que você está sofrendo a rejeição, de fazer a pergunta: eu provoquei isso? Sabe? Se você não provocou a rejeição que você está sofrendo, então bola para frente, siga o seu caminho, faça do limão uma limonada. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente é rejeitado, mas porque a gente provoca através de um erro, consciente ou não, alguma coisa. Por exemplo, a gente pode estar num mau humor naquele dia, vai lá e fala uma coisa ofensiva para alguém de modo meio grotesco, assim, né? E a pessoa nos rejeita, nos bloqueia e tudo. Mas se a gente for parar para ver, muitas vezes pode ter acontecido a partir da nossa atitude. Tá? Então isso é importante também a gente poder entender. Decisão na sua vida também, quando você está num momento de dúvida, se sentindo fracassado, se sentindo ruim, se sentindo no fundo do poço, é preciso primeiro considerar como sair daquele fundo de poço. Essas dicas podem servir um pouco se você está sofrendo, por exemplo, em relação à rejeição. Eu sei que deve ter muito mais outras coisas envolvidas nisso, mas, por exemplo, são pontos a parar para ver, a fazer as mudanças nos 3 aspectos que poderão te ajudar. Por exemplo, no momento de rejeição, quando você se sente um pouco mal com a rejeição, procure concentrar no seu momento presente. A dica é: descarregue toda aquela energia de tensão em algo que você gosta de fazer. Se agrade-se com alguma coisa. Se você gosta de exercício, faça exercício. Gosta de música? Procure a música, ou amigos, ou jantares, um churrasquinho, um passeio. Aí vai de cada um. Então são momentos de lazer que você pode se dar a si mesmo como um presente, como uma compensação da rejeição. Dica, 7ª dica é que quando você se aproximar de pessoas ou grupos, procure se certificar de que aquelas pessoas estão sendo genuínas com você na amizade, que não há nenhum tipo de interesse por trás pelo fato de estarem se aproximando de você. Normalmente, quando as pessoas continuam a amizade, que há uma troca produtiva, uma troca de empatia carinhosa, é um ótimo sinal para se continuar essa amizade. Mas quando existem interesses paralelos, ela não vai passar de negócios ou coisas assim. Então, realmente, para a gente não ser rejeitado, essa é uma questão muito importante, se associar com grupos ou pessoas que o único interesse delas é algo construtivo, algo altruísta. Grupos que estejam trabalhando por uma causa que te agrada e você quer participar, sabe? Encontrar pessoas maravilhosas no meio, pelo caminho. Só que aí tem um detalhe também. Às vezes as pessoas encontram gente maravilhosa, mas elas não fazem a manutenção daquela comunicação e acabam morrendo a amizade, distanciando, e algo que poderia ser tão importante, tão útil no crescimento mútuo daquela dupla ou daquele grupo. Então a gente também precisa sempre tirar um tempinho, assim como a gente gosta de ser ouvido por alguém, de ouvir as outras pessoas. Eu gosto muito de pessoas que se prontificam a ouvir os problemas dos outros e também serem ouvidos pelos outros quando elas têm um problema. Eu acho que isso é um conforto para a alma das duas pessoas, de ambas, né? Às vezes pode se tornar um pouco difícil quando a gente precisa ser o ombro amigo de alguém, porque lá vem coisa negativa, mas faz parte. Às vezes, aquele amigo que tanto nos escuta, que tanto nos estende a mão nos momentos que nós precisamos, ele também vai confiar em nós o suficiente para que nós possamos ser o ombro amigo dessa pessoa naquele momento. E aí, o que acontece? Quando a gente tem essa troca, a rejeição ela não vai ter mais espaço, né? Então é isso, gente. Eu espero ter ajudado um pouquinho, mais uma vez, neste vídeo. Fique aqui com
canal Águia Bravo, que sempre tem vídeo com algum tema que pode te ajudar, ou alguma pessoa que você conhece, que você possa compartilhar esses vídeos, que é para nutrir um pouco mais a alma humana, que é tão frágil, que precisa de tanto carinho e tanto cuidado e atenção. Um grande beijo para você e te vejo no próximo vídeo.